Queridos irmãos, na missa da manhã eu comentei o Evangelho e eu queria agora me concentrar um pouco sobre a segunda leitura da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é um escrito impressionante do Novo Testamento. O autor escreve para uma comunidade cristã oriunda do judaísmo. Daí o nome Carta aos Hebreus. Uma vez que o texto pressupõe um conhecimento muito grande do Antigo Testamento, de detalhes do Antigo Testamento, inclusive de detalhes sobre o exercício do sacerdócio levítico no Templo de Jerusalém. Portanto, houve quem dissesse que a carta aos Hebreus, inclusive, tivera sido escrita para os sacerdotes do Templo de Jerusalém que se converteram ao Evangelho. Não sabemos, mas ela está dividida em duas partes. A primeira parte está dividida em 4 partes, então nós temos, por assim dizer, 5 partes da carta aos Hebreus. Na primeira, Jesus é comparado com os anjos, o ministério dos anjos com o ministério de Jesus, capítulo 1 e 2. Depois, Jesus é comparado com Moisés, e Moisés, levando o povo para a terra prometida, é inferior a Cristo, que nos leva para um outro descanso. Depois Jesus é comparado com Arão, o sumo sacerdote. Então, o capítulo 5, 6 e 7 são sobre isso. Depois Jesus é comparado com o sacrifício do velho templo, o sacrifício de Cristo e o sacrifício da antiga aliança. Isso vai até o capítulo 10. Capítulo 11 começa a parte moral da epístola, que termina no capítulo 13. Então Jesus é comparado com os anjos, com Moisés, com Arão, com o cordeiro imolado no templo, e daí o autor extrai o que nós devemos fazer para corresponder a esta oferta de Cristo. A segunda leitura de hoje está na segunda parte da carta aos Hebreus, quando Jesus é comparado a Moisés. Então, o autor começa falando sobre Jesus, que supera Moisés, porque Moisés foi feito por Deus como chefe de sua casa, mas Jesus é o construtor da casa. No capítulo anterior, e ainda no anterior, ele diz que Jesus é a expressão da glória do Pai, exata expressão do seu ser. Ele é, por assim dizer, um com Deus, e é o reflexo da glória eterna de Deus. Portanto, ele é maior do que Moisés. Porém, quando o autor da carta aos Hebreus começa a descrever como nós devemos seguir a Jesus sem cair nos mesmos pecados do povo de Israel, e aqui ele está fazendo uma menção aos judeus do seu tempo, aqueles que rejeitaram o Messias, e algo que pode acontecer com todos nós, ele diz: assim como o Senhor disse a eles, não endureçais os vossos corações, como em Meriba, como em Massa, no deserto aquele dia,
em que vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Aquele povo me desgostou por 40 anos e por isso eu jurei, não entrarão no meu repouso. Não entrarão no meu repouso. Então que o autor da carta aos Hebreus nos fala, no capítulo 4, sobre o repouso de Deus, o repouso sabático, que vai dar na primeira leitura, na segunda leitura, que a liturgia hoje nos propõe. Diz o capítulo 4, a partir do versículo 1. Portanto, enquanto ainda está em pé a promessa de entrar no repouso de Deus, devemos recear que alguém de vós pareça ficar para trás. Com efeito, a nós foi anunciada a boa nova exatamente como a eles. Mas a eles de nada adiantou a palavra do anúncio. Não se uniram pela fé aos que a ouviram. Nós, porém, que cremos, podemos entrar no repouso do qual ele falou. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso, uma vez que as obras estão terminadas desde a criação do mundo. De fato, numa passagem da Escritura a respeito do 7º dia, ele disse, e Deus repousou no 7º dia de todas as suas obras. Também diz, no texto aqui referido, jamais entrarão no meu repouso. Daí se confirma que alguns entram nesse repouso, enquanto os primeiros a receberam a boa nova não entraram, por causa da desobediência. Por isso Deus marca de novo um dia, um hoje, quando fala por meio de Davi, muito tempo depois, no texto que já citamos, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se Josué lhes tivesse proporcionado esse repouso, não se falaria mais de outro dia. Portanto, ainda está reservado um repouso sabático para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no repouso de Deus, repousou de suas obras, como Deus repousou das suas. Esforcemo-nos, portanto, para entrar nesse repouso, para que ninguém repita o exemplo de desobediência acima referido. Então, o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, quando Deus criou o mundo, Ele abençoou o 7º dia e o santificou, porque Ele repousou da sua criação. Nós todos, quando falamos em repouso, em descanso, julgamos o descanso de maneira natural. Por que nós descansamos? Porque nós estamos cansados. Na medida em que nós trabalhamos, nós despendemos energia, e então nós precisamos repousar para recuperar energia para depois podermos trabalhar. Mas Deus não se cansa. Ao criar o mundo, nada foi tirado de Deus. Por que então Deus precisa descansar? Qual é o significado deste descanso? Descanso para Deus é quando tudo está feito. Quando tudo terminou. Quando a obra terminou. Ora, o povo de Israel foi chamado para entrar no repouso de Deus, mas não entrou. E o autor da carta fala que Josué não lhes proporcionou esse repouso, porque senão Davi, muito tempo depois, não teria dito, hoje não endureçais os vossos corações, mas entrai no meu repouso, entrai no meu descanso. Portanto, que descanso é esse no qual nós somos chamados a entrar? Acontece que existe uma segunda criação.
uma nova criação. Um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém. Existe uma realidade espiritual, mística, que foi realizada por Jesus de maneira perfeita, quando ele morreu na Sexta-feira Santa. Vejam que coisa impressionante, Deus criou um mundo, segundo o livro do Gênesis, em 7 dias. No 6º dia, na sexta-feira, ele criou o homem. E depois descansou. Jesus morre na cruz, expiando o pecado do primeiro Adão e de toda a sua descendência, que somos nós, e entra no repouso sabático. Por quê? A resposta está naquilo que ele mesmo disse no alto da cruz: tetelestai, está terminado. A obra da segunda criação está concluída, está feita. Já não há nada mais que precise ser feito. Portanto, só ele pode dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Na velha aliança, Shabat, o sábado era um dia. Na nova aliança, o sábado é uma condição existencial. Eu vivo no sábado. Jesus é o meu sábado. Todo dia é o meu sábado. Toda hora é o meu sábado. Porque não importa aquilo que precisa ser resolvido, já está resolvido no alto da cruz. No alto da cruz, ele levou as nossas enfermidades. No alto da cruz, ele levou as nossas maldições. No alto da cruz, ele levou as nossas misérias. No alto da cruz, ele levou tudo aquilo que de alguma maneira nos abate. E por isso ele pode dizer: hoje não endureçais o vosso coração. Nós precisamos entrar naquilo que Jesus já fez. O que significa isso? Notem. Quando a Escritura diz que Jesus, por nós, se tornou maldição, para que nós fôssemos abençoados. Ele assumiu o nosso pecado, para que nós sejamos justiça de Deus. Ele levou as nossas enfermidades, para que nós sejamos sarados. Ele se fez pobre, para nos enriquecer, a fim de que não nos falte dom algum. Ou seja, a Escritura está nos falando de uma realidade espiritual, que, por assim dizer, já é real, mas é real no teu espírito. No dia em que você foi batizado, tudo isso foi derramado dentro de você. Tudo isso se tornou real dentro do teu espírito. Mas a pergunta é: por que isso não se manifesta? Por que ao invés de entrarmos no repouso do Senhor, nós ficamos o tempo todo desgastados, preocupados, ansiosos, agoniados, agitados? Veja, o autor diz no versículo 11: esforcemo-nos, portanto, por entrar nesse repouso, para que ninguém repita o exemplo da desobediência acima referida. E acima, ele diz, como nós ouvimos, nós, porém, que cremos, podemos entrar no repouso. Ou seja, como é que eu entro no repouso? Eu entro no repouso pela fé. A fé é a matéria-prima que Deus utiliza para manifestar milagres em nossa vida. A fé é a matéria-prima que Deus utiliza para realizar prodígios, intervenções sobrenaturais, para nos transformar, para fazer com que o nosso ser seja reformado, regenerado. A fé é esse elemento primordial.
Mas eu preciso me esforçar para entrar no repouso da fé. Por quê? Então começa a segunda leitura de hoje. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz. A melhor tradução talvez seria ativa. Ela é viva e ativa, porque a palavra aqui é a palavra energemata. Está falando de atividade no grego. E mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, ou seja, uma espada de duplo corte. Existem espadas que são como facas, que têm uma lâmina só, e espadas com 2 lâminas. Ele está dizendo, ela é cortante como uma espada de 2 lâminas. Penetra. A palavra de Deus, o logo de Deus, penetra até dividir a alma do espírito. Articulações e medulas. Você sabe que para separar a medula do osso, é preciso ter um equipamento super de ação microscópica. Chega a ser impossível, quase, separar a medula do osso. Mas ele está dizendo, a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que separa a alma do espírito, como quem separa muito mais e, portanto, mais eficientemente o osso da medula. Julga os pensamentos e as intenções do coração, ou seja, a palavra é viva, ela diz quais são os pensamentos corretos, quais são os pensamentos errados, quais são as intenções corretas, quais são as intenções erradas. Não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. O que o autor da carta aos Hebreus aqui nos está dizendo é que eu entro no repouso de Deus quando eu mergulho na meditação da palavra e eu deixo o Espírito Santo fazer com que aquela palavra viva, aquela palavra ativa, vá separando a alma do espírito. Alma e espírito são 2 funções desse princípio imaterial que nós temos em nós. A alma diz respeito a essa função mais conectada com as nossas emoções e com o mundo exterior. O espírito representa mais a dimensão superior pela qual nós entramos em contato com Deus e na qual a lei única que nos rege é a fé. Ou seja, no meu espírito, Deus age mediante a atividade da fé. Eu preciso entender que a fé não é algo produzido por mim, é algo que Deus produz em mim, e é algo ativo, vivo, exatamente como diz São Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 16, o Evangelho é uma dinamis que age naquele que crê, é uma força que age naquele que crê. Portanto, eu preciso fazer uma escolha. Em qual realidade eu vou viver? Eu vou viver na realidade exterior, na dimensão que aqui o autor da carta aos Hebreus chama de psique, e São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, chama de homem animal, homem psíquico. Eu vou viver nessa dimensão, ou eu vou deixar a palavra me levar para a dimensão de cima? Qual é a sua realidade? Em que você se move? Se você se move na dimensão de baixo, os problemas te impressionam, os sintomas te angustiam, as más notícias te afligem ou te alegram se forem boas, as ameaças te deixam temeroso,
As inseguranças te fazem claudicar, te fazem tropeçar. Essa é a dimensão horizontal da psique. Mas Deus quer te levar para a dimensão vertical do Espírito. Ele quer mostrar, olha, já está tudo feito. Você foi abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso já é uma realidade em você. Você não se guia por aquilo que você vê ou por aquilo que você escuta, porque o que eu estou preparando para você, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Isso é o que eu preparei para você. Isso é o que eu fiz com exclusividade para você. A obra maravilhosa que eu tenho para a sua vida já está realizada. E ela só pode ser acessada mediante o repouso da fé. Ou seja, Jesus já fez, Ele já mereceu, Ele já realizou. O problema é se eu vivo na atmosfera da palavra. O problema é se eu estou realmente submergido nas profundezas da palavra viva de Deus, como Jesus disse em João capítulo 6, versículo 56, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. O nosso maior problema é que nós alimentamos o tempo todo a nossa alma com dados exteriores. Nós ficamos treinando a nossa alma para que ela reaja a acontecimentos. É por isso que Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em segredo, e o teu pai que está em segredo te recompensará. Eu preciso me tornar inacessível. Eu não sei qual é a solução para esse problema, mas o que eu sei é que ele já está resolvido. Eu não sei o que vai acontecer, o que eu sei é que já está feito, já está consumado na cruz do Calvário, já está realizado. Isso já é uma realidade. Pela fé eu agarro na dimensão espiritual. Quando no capítulo 11 da carta aos Hebreus, ele diz, logo no versículo 1, a fé é o fundamento daquilo que ainda se espera. A fé é a substância das coisas que se esperam. O milagre de amanhã tem que ser substanciado hoje pela fé. A intervenção divina de amanhã tem que ser sustentada pela confissão da palavra em meu espírito hoje. Pode ser que o meu corpo esteja doendo, pode ser que a minha conta bancária esteja negativa, pode ser que eu tenha muitos inimigos me perseguindo, mas eu preciso dizer hoje: não endureçais os vossos corações. Eu preciso dizer hoje: o Senhor é a minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Quando avançam os malvados contra mim, querendo derrubar-me, o Senhor vem em meu socorro. Eu posso estar passando por uma situação difícil, de carestia, mas eu tenho que dizer hoje: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me falta agora. Aos seus amados Deus concede enquanto dormem. A provisão está chegando. Eu não sei por qual caminho, mas a provisão está chegando. Pode ser que o meu corpo esteja doendo, mas eu me recuso a viver como doente. Eu levanto os meus olhos para os montes, e de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele levou sobre si as minhas enfermidades. Portanto, eu me firmo nessa palavra: eu sou sarado. Quando nós não entendemos a dinâmica da fé, nós esperamos sentir para então experimentar. Mas, quando nós entendemos a realidade espiritual, eu sei que eu posso experimentar
antes de sentir. Eu já estou recebendo agora aquilo que vai se manifestar amanhã. Eu já estou com meu coração alinhado com a palavra de Deus agora. E, portanto, eu descanso. Eu não me preocupo. Eu não quero ficar agitado. Como diz Jesus, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque aquilo que é dele, já é. Já é uma realidade dentro de você. Já aconteceu. Ei, Deus não faz as coisas pela metade. Ele não vai deixar você esperando. Ele não é um Deus que gosta de maltratar os seus filhos. Não duvide. No capítulo 11 de São Marcos, Jesus diz essas palavras poderosas que nós deveríamos ter constantemente diante dos nossos olhos. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, arranca-te e lança-te ao mar, sem duvidar no coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá. Firme-se na fé. Firme-se na fé. Deus é poderoso para te tirar de qualquer situação. Deus é poderoso para fazer com que as coisas mudem e tudo ganhe um novo significado. E a sua vida está nas mãos dEle, não está nas mãos das circunstâncias. Ele tem os seus olhos voltados para aqueles que o temem, para aqueles que o amam. Eu preciso apenas me firmar na fé. Não duvidar em meu coração. Expulse do seu coração todo espírito de dúvida. Mande embora esse maldito vício analítico que te faz o tempo todo enxergar dificuldades. Não há dificuldades. Tudo está consumado. Já está realizado. É só tomar pela fé. É só dar substância pela fé. Porque a fé é isso. É a substância das coisas que se esperam. É a certeza das coisas que se não veem. Meu querido irmão, esse jovem rico do Evangelho não entendeu nada disso. Quando Jesus disse para ele, te falta uma coisa, uma. E antes ele tinha dito, bom somente é um. Esse é o uno necessário. Essa é a sabedoria anunciada na primeira leitura. É o uno necessário. A fé é minha riqueza. A fé é o meu tesouro. Porque com a fé, o que acontece? Eu posso dar tudo para todo mundo. Chega mais. Pela fé, eu posso me desprender de qualquer coisa. Deus tem mais para dar. Pela fé, eu posso estar em qualquer situação. Nada me abate. Porque pela fé, eu vivo numa outra dimensão, que não é a dimensão material deste corpo, que a transcende, é a dimensão da resposta, a dimensão na qual tudo já está feito. Entra nesse sábado com Deus. Não faça que nem os judeus que duvidaram, não. Entra nesse sábado, Deus já realizou todas as suas obras, Ele já terminou a sua criação, Ele já realizou a sua nova criação. Você é chamado a entrar comigo no descanso da fé. E isso acontece quando o nosso espírito está continuamente energizado em Deus através da oração. Como diz São Judas na sua epístola, edificai-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Que você não perca essa edificação por nada. Que a sua oração espiritual possa captar nos céus e manifestar na terra. E eu tenho certeza que quando nós estivermos firmados nesse esforço diário
nada poderá nos segurar. Que as bênçãos do Senhor desçam abundantes sobre a sua vida e que essa represa exploda logo para manifestar as maravilhas de Deus na sua história.